2 anos e meio antes. Eu estava gastando cada vez mais tempo na biblioteca de Delafield Manor. Agora, eu tinha uma pilha dos meus próprios livros de um lado da mesa, e quando não estava lendo, estava debatendo com Henry. Ele tinha um tutor durante toda a manhã, portanto, tinha tempo suficiente para aprender mais do que eu. Levei a maioria de minhas tardes para sentir que estava minimamente acompanhando o progresso dele. Minha mãe pouco se importava com minha educação, da mesma forma que pouco se importava que eu passasse a maior parte do meu dia longe de casa. Sylvia estava contente em ficar na frente da lareira e sacudir um pedaço de fio de lã para a gata brincar. Quando eu precisava de uma pausa em meus estudos mais rigorosos de filosofia e ciência, sempre me voltava para o livro ilustrado sobre pássaros. Minha maior frustração, porém, era ser incapaz de ouvir seus cantos com meus próprios ouvidos. Certamente, eu os tinha ouvido. Todo mundo ouvia o canto dos pássaros. Mas eu queria conhecê-los individualmente, ser capaz de identificá-los e de ligar cada ave ao seu respectivo canto. Já ouviu o canto de uma cotovia? Perguntei a Henry. Ele ergueu os olhos de suas anotações. Henry estava escrevendo um trabalho de comparação entre os mitos gregos de Ícaro e Phaeton, um assunto que tínhamos discutido longamente na tarde anterior. Eu não posso confirmar, disse ele, lançando seu olhar sobre meu livro aberto. Suspirei. O quê? Dei de ombros. Eu só gostaria de ser capaz de ouvir alguns desses cantos. O nosso guarda-caça é um grande observador de pássaros. Eu poderia perguntar a ele sobre isso. Poderia? Olhei para cima e encontrei os olhos de Henry diretamente em mim. Ele me olhou em silêncio por um momento e me lembrei, como se estivesse acontecendo novamente, quando ele me puxou para a segurança, como ele era forte quando me levantou sobre seu cavalo, como tinha me chamado de Kate quando eu lhe pedi. Sim, ele disse baixinho, um pequeno sorriso curvando um lado de sua boca. Eu faria isso por você, Kate. Então, olhou para baixo com um sorriso nos lábios. Ele os apertou e sorriu. Uma linha de expressão se formou em sua bochecha, perto da boca. Fiquei olhando para aquele vinco, sentindo algo derreter dentro de mim. Estava completamente escuro quando a pedrinha atingiu minha janela. Acordei com um sobressalto. Depois me amaldiçoei por ter perdido a hora. Ainda nem estava vestida. Engatinhei e saí da cama. Disparei para a janela e a abri com tudo. Passei a cabeça e os ombros para fora e olhei para baixo, onde avistei Henry, perto das roseiras, sob a minha janela. Preciso me vestir, eu disse num sussurro alto. Espere um momento. Seja rápida. Carson disse que este é o momento perfeito. Eu já estava com as roupas enfiadas debaixo do travesseiro. E não pela primeira vez, agradeci por não dividir quarto com nenhuma das minhas irmãs. Corri para colocar um vestido, 2 pares das meias mais grossas e as minhas botas. Os cadarços eram uma complicação no escuro, mas eu não iria correr o risco de acender uma vela e ser pega. Eu estava pronta em tempo recorde. Henry andava impaciente de um lado para o outro debaixo da janela. E quando eu estava na metade do caminho, através da janela, ele me chamou baixinho. Basta saltar e eu pego você. Eu consigo, sibilei, procurando meus habituais apoios na treliça da janela. Eu me senti desajeitada. Depois de alguns passos desastrados abaixo da treliça, senti Henry agarrar meu tornozelo. Peguei você, disse ele, e sabendo que ele conseguia me aguentar se eu precisasse, desci às pressas pelo restante do caminho até ele me agarrar pela cintura, me puxar da parede e me colocar em pé no chão. Ele não me deu nem sequer um segundo que fosse para recuperar o fôlego, mas agarrou minha mão e começou a correr pela floresta. Eu corri também, olhando por cima do ombro para verificar se havia alguma luz na casa, se havia algum sinal de que eu tinha sido ouvida e prestes a ser descoberta. Mas as janelas continuavam pretas e a lua cheia iluminava nosso caminho. Sorri e me virei para o bosque, para a clareira e para os pássaros que nos aguardavam. Carson era um homem de idade, tão velho quanto aquela terra, ao que parecia. Ele esperava na clareira, e quando atravessamos as últimas árvores e despencamos no espaço aberto, ofegantes e rindo com a emoção da nossa aventura, ele nos mandou ficar em silêncio, como se fôssemos crianças desobedientes. Eu o conhecia havia tanto tempo quanto conhecia todos os criados de Delafield Manor.
tinha sido como uma segunda casa para mim, e as pessoas lá eram como uma segunda família. Carson, um homem de poucas palavras, sempre tirava o chapéu para mim e sempre tinha um sorriso tímido para me oferecer. Eu me esgueirei ao seu lado e disse: "Obrigada por isso." Ele assentiu brevemente, um reconhecimento lacônico das minhas palavras. "Sua artrite não está lhe incomodando esta manhã, está?" "Não, senhorita Catherine." Sua voz era baixa e rouca. Henry se aproximou de nós e seu calor encobriu um lado do meu corpo contra os rigores da manhã. "Já os ouviu hoje, Carson?" "Como uma alma poderia ouvir alguma coisa com vocês dois fazendo uma algazarra dessas?" ele murmurou. Cobri a boca para abafar uma gargalhada e senti os ombros de Henry tremerem em silêncio ao meu lado. "Por aqui." Carson acenou com a cabeça em direção à floresta do outro lado da clareira, o lado Delafield. Quando ele por fim parou seu lento rastejar por entre as árvores, o céu estava começando a mudar imperceptivelmente da noite para o dia. Uma iluminação começou a nos envolver, e quando nos agachamos e nos sentamos, rodeados por arbustos, o solo estava molhado com um orvalho. Eu me sentei entre Henry e Carson, pertinho de ambos, para me aquecer, já que a umidade da grama ia se infiltrando pelas 2 camadas das minhas saias. Carson ergueu um dedo. Com um olhar, ele nos alertou para ficarmos quietos e depois colocou a mão em concha ao lado da orelha. Henry me desferiu um sorriso cheio de entusiasmo e expectativa. Apertei firmemente as mãos uma na outra e me inclinei na direção da clareira. Estávamos bem nos limites do bosque, onde podíamos ver e ouvir os pássaros tanto dos arbustos quanto da clareira. Aqui estava a nossa melhor chance, de acordo com Carson, de ouvirmos uma cotovia. O canto dos pássaros começou devagar, mas à medida que o céu se iluminava e as aves surgiam de seus abrigos para forragear o desjejum, estava em toda a nossa volta. Cada vez que ouvíamos uma música diferente, Carson sussurrava: "Melro, andorinha" ou "tordo." E ainda continuamos esperando, até que o céu estava dourado e cor de pêssego, e o mais leve dos azuis, tudo de uma vez. E eu prendia a respiração e esperava. Minha esperança era ouvir uma cotovia, mais do que qualquer coisa. E então, houve um novo som, e eu senti Carson ficar imóvel ao meu lado. Fitei Henry, com os olhos arregalados, enquanto o ar era preenchido por um canto alto e assombroso. Uma espiral descendente e penetrante de notas que terminavam em melancolia antes de recomeçarem. "Lá está ela", sussurrou Carson. "A cotovia." Fechei os olhos e respirei profundamente, deixando o canto dos pássaros encher minha alma com melancolia, dor e beleza. E quando acabou, apertei uma das mãos no meu peito, certificando-me de que meu coração ainda estava inteiro, antes de abrir os olhos. Tive que piscar para afastar as lágrimas e virei a cabeça para ver Henry, para me certificar de que ele tivesse ouvido também. Henry estava me observando e vi nos olhos dele a mesma coisa que senti no meu coração. Vi a angústia e a beleza. Ele se inclinou em minha direção e sua respiração roçou meu pescoço. Senti um arrepio descer pela espinha quando ele sussurrou no meu ouvido: "O que achou dos seus cantos de pássaros?" Parei, sentindo meu coração inchar com tanta emoção que me perguntava como seria capaz de conter tudo dentro de mim. Balancei a cabeça. Foi a coisa mais assombrosamente bela que já ouvi. Seu olhar varreu meu rosto, seus olhos pareciam um reflexo do meu coração. Toda a emoção represada ameaçava transbordar. "Sim", ele disse, sua voz baixa, apenas para os meus ouvidos. "Assombrosamente belo." Ele estendeu a mão e afastou os cabelos que tinham caído sobre meus olhos, com um toque suave e uma familiaridade que me despertaram e me assustaram. É exatamente o que eu estava pensando. Minha respiração saiu entrecortada e meu coração estava batendo rápido demais. Na verdade, naquele momento imóvel, com o sol derramando ouro no ar e o cabelo de Henry ainda amassado de dormir, suas sardas ainda evidentes naquele salpicado sobre as faces, suas íris cinza grafite e seu olhar fixo em mim com um peso inexplicável, com a barba no queixo e a curva de sua boca e a largura de seus ombros. Prendi a respiração.
Eu me dava conta de que havia tanta beleza pungente no rosto diante de mim como houvera no canto dos pássaros. Em um instante tudo mudou. Senti mais do que apenas o derretimento que sentira com Henry antes. Senti uma chama súbita, algo queimando. E fui no mesmo instante consumida por ela. Meu rosto ficou quente e eu desviei os olhos de Henry, mas não antes de ver um pequeno sorriso lhe mover os lábios. Encontrei Carson me observando. E então, senhorita Catherine? Fiz um ruído com a garganta para limpar a voz. Foi lindo. Obrigada. Acrescentei ao me levantar. Minhas pernas tinham ficado dormentes e eu bambeei para me estabilizar, até Henry se levantar ao meu lado e agarrar meu cotovelo. Bata os pés, vai ajudar. Corada, mantive a cabeça baixa, como se eu precisasse concentrar toda a minha atenção no formigamento dos pés. É melhor eu voltar para casa, antes que deem falta de mim. Eu acompanho você até lá, Henry disse, mas me afastei dele e lhe mostrei um sorriso reluzente, encobrindo meu coração palpitante e minhas pernas trêmulas. Não! A palavra saiu mais firme do que eu pretendia. Eu me sentia meio fora de mim. Na verdade, não me sentia normal em absoluto. Meu coração estava em chamas e eu estava apavorada que fosse transparecer no rosto. Não, obrigada, vou ficar bem. Obrigada mais uma vez, Carson. Obrigada, Henry. E então saí correndo, tão depressa quanto minhas pernas trêmulas poderiam me levar, mas não fui para casa. Eu me escondi atrás de uma árvore nos arredores do meu jardim e pressionei a mão no peito, ao mesmo tempo que me perguntava o que tinha acontecido com o meu coração. Dias atuais. A senhorita Sinclair manteve sua promessa. Naquela tarde, ela me encontrou tão logo o céu ficou límpido, a fim de dizer que nós três iríamos caminhar até Robin Hood's Bay. Quando a encontrei com Sylvia no saguão de entrada, a senhorita Sinclair carregava uma cesta de comida. Para os pobres, ela me disse, gesticulando para o objeto com a mão graciosa. É o dever de todas as damas afortunadas o suficiente para estarem na minha posição, não esquecer dos menos favorecidos. É verdade, murmurei. Enquanto descíamos a colina para a cidade e eu observava a senhorita Sinclair carregar a cesta com um sorriso ensolarado no rosto, me dei conta do quanto ela era perfeitamente adequada para sua posição na vida. Eu percebia por que a senhora Delafield a tinha escolhido para Henry. Poderia facilmente imaginá-la como senhora de Blackmore. Ela havia sido treinada para essa posição. Havia sido preparada a vida inteira para assumir seu lugar ao lado de Henry. E a verdade que eu não poderia negar era que ela o encheria de orgulho. Seria decorosa, amável, atenciosa, generosa e absolutamente previsível em todos os aspectos. Por todas essas razões, eu sinceramente não gostava dela. A rua que dava em Robin Hood's Bay era íngreme e pavimentada de pedras, acompanhando o caminho de uma ravina até o mar. Os chalés de telhado vermelho iam se amontoando pelo declive, todos angulosos e se agarrando, com tenacidade, à terra que parecia ansiosa para também desmoronar e chegar rolando no mar. Eu supunha que pescadores ganhavam a vida com dureza ali, com suas mãos morenas e rachadas, rostos curtidos como se o próprio vento tivesse esculpido as linhas neles do mesmo jeito que soprava as ondas e marcava a areia. Eu admirava essas famílias, fazendo de tudo para sobreviver contra o mar ávido para devorá-las, assim como suas casas e sua cidade. A senhorita Sinclair se aproximou de mim e sua cesta colidiu contra o lado do meu corpo. Certamente uma vila tão singular não deveria ter um cheiro tão forte de peixe, ela disse, pressionando a mão enluvada no nariz e mirando o chão. As pedras da rua estavam molhadas e o cheiro de peixe era bem intenso. Mas o que ela esperava de uma aldeia de pescadores? Seria de se pensar que as esposas desses pescadores pudessem manter as ruas um pouco mais limpas, ela disse ao desviar de uma mulher que estava pendurando roupa lavada em um varal. Eu vi o olhar sombrio que a mulher lançou para a senhorita Sinclair, mas a rainha elfa pareceu não notá-lo. Acho que farei algo por elas. Talvez deva ensiná-las a manter suas ruas e casas limpas, para este lugar não cheirar tão mal. Ela abanou o rosto com a mão calçada de luva branca. Graças aos céus, não cheira assim em Blackmore. Então, como se de repente lembrando-se de sua cesta, ela parou,
tirou um pacote com comida e segurou-o para a mulher que estava pendurando as roupas. A mulher enxugou as mãos molhadas no avental. Seu olhar ainda estava sombrio com desconfiança quando pegou o pacote da mão da senhorita Sinclair. Aqui está um pouco de comida, cortesia do Sr. Henry Delafield, de Blackmore. A mulher fez uma pequena reverência e murmurou um ríspido agradecimento antes de empurrar a comida para uma criança ao lado dela. Ela voltou para as roupas e a senhorita Sinclair virou seu sorriso ensolarado para a rua e para as pessoas diante dela. Viu isso, senhorita Worthington? Seu sorriso ficou bem largo. Seus olhos brilhavam de bondade. A senhorita viu a cara dela? É uma enorme alegria ajudar os outros. A expressão no rosto das pessoas que ajudo é toda a recompensa de que vou precisar na vida. É o que me motiva em tudo o que faço. E Henry vai ficar tão contente de saber que já estou cumprindo o meu dever. Não é, Sylvia? Sylvia murmurou algo em resposta. A julgar pela expressão de cansaço em seu rosto, achei que ela provavelmente estava ansiosa para encontrar um lugar onde se sentar, após sua caminhada exaustiva desde Blackmore. Ah, é uma padaria? Que pitoresca! Não me lembrava de uma padaria aqui antes. Venham, vamos comer alguma coisa. Talvez lá dentro cheire um pouco melhor. A senhorita Sinclair foi andando sobre as pedras da rua com cuidado, até um predinho pequeno e estreito com um pão na janela da frente. Sylvia a seguiu, e ambas pararam 2 vezes para que a senhorita Sinclair entregasse pacotes de alimento para um ou outro aldeão de passagem. Eu ficava para trás e tentava me convencer a gostar da senhorita Sinclair. Ela era o epítome da gentileza e da generosidade, e ainda assim, tudo o que ela dizia e fazia me causava uma irritação sem precedentes. Venham! Mamãe disse que temos que nos apressar. A voz infantil chamou minha atenção para as 2 garotinhas que estavam passando por mim. Uma delas parecia ter cerca de 7 anos, a idade de Oliver. Ela segurava firme o braço de uma menina menor, que tentava se libertar chorando. A irmã mais velha puxou, e a menor escorregou nas pedras molhadas e caiu, batendo a cabeça no chão. Rapidamente, eu me agachei ao lado dela. Minha nossa, deixe-me ajudá-la. Estendi as mãos para a pequena, que não devia ter mais de 4 anos. As bochechas estavam manchadas com rastros de lágrimas. Os cabelos castanhos e longos estavam caídos nos olhos. Seu lábio tremia, e ela me olhou com grandes olhos castanhos quando a peguei e a coloquei em pé novamente. Mary, o que estava fazendo caindo desse jeito? A irmã mais velha marchou de volta para o lado dela, mas diante do meu olhar, ela diminuiu o ritmo. Sinto muito, senhorita. Ela se desculpou, fazendo uma reverência um pouco desajeitada. Espero que minha irmã não tenha incomodado. Não, nem um pouco, disse eu, sorrindo para tranquilizá-la, antes de me voltar para a pequena Mary. Agora vamos ver se você se machucou, sim? A pequena fez que sim, e em seguida ficou paradinha enquanto eu passava a mão sobre sua cabeça. Parei quando senti o galo na parte de trás. Ah, sim. Isso é um galo, mas não tem nenhum sangue. Acho que vai ficar bem logo logo. Lágrimas ainda brilhavam nos olhos dela, e seu lábio inferior tremia da forma mais pateticamente encantadora. Por favor, senhorita, tem um doce? Mary! A menina mais velha puxou forte o cabelo de Mary. Mary gritou novamente. Oh, não, não faça isso! Eu disse, alisando o cabelo da Mary. Ela não fez nada errado, eu prometo. Não tenho nenhum doce comigo agora, mas vou comprar alguns e trazê-los para você, que tal? Mary choramingava. Sim, por favor, ela soluçou. Eu sorri para a menina mais velha. E qual é seu nome? Catherine, senhorita. Meu sorriso cresceu. Eu também me chamo Catherine. Bem, Catherine, você está sendo uma menina obediente, posso ver, tentando levar sua irmã aonde sua mãe quer. Por isso, também vou trazer doces para você. Ela sorriu. Tinha o mesmo sorriso com dentes faltando, ostentado por Oliver. De repente, senti uma saudade feroz dele. Precisei me conter para não puxar as 2 menininhas dos meus braços e abraçá-las. Em vez disso, eu me levantei e disse: Como vou encontrar vocês para dar os doces?
Catherine virou-se e apontou atrás de nós. Aquela é a nossa casa, a azul. Eu disse a elas que voltaria logo. E quando me virei para me juntar a Sylvia e a senhorita St. Clair na padaria, vi mais de um dos aldeões me espiando quando fui embora. Aonde você foi? Sylvia perguntou quando a encontrei dentro da padaria. A senhorita St. Clair devorava um saboroso pãozinho doce. Ah, eu estava lá fora. Puxei minha retícula de dentro do bolso e paguei por 4 pãezinhos, 2 tortas de carne, 2 scones e uma porção de doces de açúcar. Sylvia olhou para minhas compras com olhos arregalados. Você não fez o de jejum? Não, não comi muito. Peguei minhas compras, olhei mais uma vez para a senhorita St. Clair, que estava mordiscando, e disse: Tenho uma tarefa a cumprir. Encontro vocês mais tarde, em Blackmore. O quê? Sozinha? Você não pode. Eu me virei e olhei para Sylvia, que tinha sido minha melhor amiga, mas que já não era mais. Eu me perguntava quanto tempo isso duraria e qual seria a distância que se abriria entre nós. E me senti triste por termos nos distanciado tanto. Você está preocupada com a minha segurança ou com a minha reputação? Perguntei. Ela se aproximou e sussurrou com olhos apertados. Com a sua reputação, é claro. Suspirei. Isso não importa, Sylvia. De qualquer forma, logo vou partir para a Índia. Uma caminhada para casa sozinha não vai fazer nenhuma diferença. Foi fácil encontrar a Casa Azul, mas assim que bati a porta, eu me perguntei o que diria se as meninas não estivessem em casa. Um jovem abriu a porta e olhou para mim. Boa tarde. Mary e Catherine estão em casa? Ele confirmou, parecendo nervoso. O que elas fizeram? Oh, nada. Eu trouxe algo para elas. As meninas vieram correndo. Sorrisos de expectativa iluminavam seu rosto. Eu lhes entreguei o pacote da padaria. Mas é para dividir com seus outros irmãos. Ah, sim. Obrigada, senhorita. Catherine tentou fazer outra reverência com o pacote abraçado ao peito. Mary dirigiu os olhos castanhos para mim. Agora já não havia mais sinais de lágrimas. Sim, muito obrigada. Eu me virei e perguntei por um momento se era mesmo uma boa ideia eu voltar para Blackmore sozinha. Mas, nesse exato momento, ouvi uma voz familiar me chamar. Senhorita Worthington, o que está fazendo aqui? Sorri com a visão da senhora Pettigrew, minha companheira de viagem. Eu só estava procurando alguém para caminhar comigo de volta para Blackmore. A senhora não está indo nessa direção, está, senhora Pettigrew? Diga-se de passagem, estou sim. Ela veio subindo a colina comigo a passos pesados. Eu me perguntava se tinha tomado a decisão certa em deixar Sylvia para trás assim. Eu me perguntava quanto da nossa separação era devido às minhas escolhas de 2 anos antes. E, enquanto subia a colina e cruzava as charnecas até a casa no penhasco, eu me lembrei daquele dia 2 anos antes. O dia em que o Sr. Delafield faleceu e da escolha que eu tinha feito. Será que tudo o que estava acontecendo no presente poderia ser remetido ao momento daquela escolha? 2 anos antes. Corri através do bosque que separava nossas casas. A chuva caía sobre os meus ombros em gotas gordas. Eu tinha esquecido meu chapéu e minha capa. Folhas cobriam o chão, um cobertor grosso e molhado de coisas mortas caídas que abafavam o som dos meus pés correndo. O céu estava escuro, as folhas tinham tons de marrom e havia um bordo grande e antigo à frente. Ficava no meio do caminho entre minha casa e a de Sylvia. Os galhos mais baixos começavam acima da minha cabeça. A árvore era tão alta e robusta, seus galhos tão largos, que criavam um dossel, um abrigo da chuva. Encostado no tronco estava Henry. Fiquei imóvel, respiração entrecortada, e o encarei. Sua cabeça estava baixa, o cabelo todo molhado. Seus braços estavam cruzados e firmes à frente do peito, como se ele estivesse tentando segurar coisas quebradas dentro de si. Enquanto eu o olhava, vi seus ombros tremerem. Não era para ninguém testemunhar aquilo, e eu me senti como uma ladra, ali, roubando algo que nunca tinha que ser meu. Fechei os olhos e respirei. Tentei esquecer o que tinha acabado de ver. Tentei encontrar a coragem para fazer a coisa certa,
para ir embora e nunca, nunca deixar Henry saber que eu o tinha visto assim. Mas um som alcançou meus ouvidos acima do barulho da chuva. O tamborilar de gotas atingindo as folhas caídas. Era um som baixo e abafado. Eu tinha ficado sabendo, claro. Tinha ficado sabendo naquela manhã, quando nosso criado chegou com a notícia do falecimento do Sr. Delafield. Ele ficou de cama por apenas alguns dias, e sua morte foi um choque terrível, porque ele era forte e robusto. Eu só tinha pensado em Sylvia e em sua dor. Não tinha pensado em Henry até que o vi lá, atrás da árvore, inclinando-se contra seu tronco, como se estivesse muito fraco para suportar seu próprio peso, ou o peso de sua dor. Tomei uma decisão. Abri os olhos e caminhei até ele, sobre o solo seco, onde as folhas não estavam molhadas e meus passos faziam barulho. Ele levantou a cabeça bruscamente. Seus olhos se abriram. A imagem daqueles olhos, eu sabia, me assombraria pelo resto da vida. Tamanha tristeza, tamanho vazio, tamanho desespero doloroso eu nunca tinha visto antes nos olhos de Henry. Quando ele olhou para mim, de repente, senti um golpe no peito, como se a força de seu sofrimento tivesse me atingido também, e eu não pudesse me mover ou respirar na onda daquela revelação. Este Henry, este rapaz, que eu conhecia toda a minha vida, era, naquele momento, angustiado e cheio de sofrimento. Muito mais do que apenas o menino que eu conhecera na vida. Eu sabia que não deveria estar ali, e por um momento temi que ele fosse me odiar por vê-lo naquele estado. Mas então ele se mexeu. Ele se moveu em minha direção com passos rápidos. Eu me despi de toda a minha hesitação e fui em direção a ele. Henry estendeu os braços para mim, puxou-me para junto dele e me abraçou, firme. O cheiro de folhas molhadas estava impregnado nele. Seu cabelo estava molhado onde tocava em minha bochecha. Ele enterrou o rosto no meu ombro. Sinto muito, sussurrei, passando os braços ao redor dele. E então, seus ombros começaram a sacudir novamente. Quanto tempo ficamos assim, eu nunca soube. Meu rosto estava molhado das minhas lágrimas e das dele, assim como meu ombro, onde ele havia enterrado o rosto e chorado. A luz do dia tinha desvanecido no mais profundo crepúsculo, quando Henry relaxou os braços ao meu redor, me soltou e depois recuou. Ele respirou fundo. Em seguida, soltou o ar sem qualquer sinal de ainda estar tremendo e fixou os olhos no tapete de folhas. Depois, ergueu os olhos para mim. Estavam vermelhos, mas calmos, e ele me olhou como se eu fosse uma pessoa totalmente nova. Naquele momento, eu tinha certeza de que era verdade. Tinha certeza de que era uma nova pessoa, pois conhecia Henry por todos os meus 15 anos, mas nunca o tinha conhecido de verdade até aquele dia. Eu me senti inexplicavelmente tímida naquele momento, até Henry inclinar a cabeça e olhar nos meus olhos. Ele sorriu. Não era um sorriso largo, mas era pacífico. Parecia um presente. E então, para minha grande surpresa, ele colocou a mão na minha bochecha. Seus dedos estavam frios e meu rosto molhado. Ele abaixou a cabeça e pressionou os lábios na minha fronte, onde meu cabelo estava desarrumado e caía na testa. Obrigado, ele sussurrou. Sua respiração roçou minha pele tão de leve como os lábios tinham me tocado. Eu me senti enraizada, como se estivesse penetrando na terra tão profundamente quanto o antiquíssimo bordo debaixo do qual nós estávamos. Eu senti algo dentro de mim, algo nascido nos braços de Henry, nos seus olhos e naquele pequeno sorriso cálido que ele me dera como um presente. De nada, sussurrei de volta. As palavras saíram de um lugar de reverência silenciosa dentro de mim. Então, ele deixou cair a mão que estava no meu rosto, e seu polegar roçou no meu maxilar nesse momento. Ele deu um passo e se afastou de mim. Eu acompanho você de volta, ele disse. Está quase escuro. Concordei, e caminhamos juntos em um silêncio profundo, suave e quente. O silêncio parecia significativo demais para ser quebrado, como se tudo o que pudesse ser dito fosse banalizar os acontecimentos que haviam se passado entre nós sem nenhuma palavra. Cedo demais, avistei minha casa, o brilho da luz de velas bruxuleando através das janelas.
Parei na beira da grama e Henry parou também. Percebi que eu tinha me esquecido do meu objetivo inicial: visitar Sylvia, confortá-la, dar-lhe a minha força, se eu pudesse. Mas agora eu não podia ir. Havia dado o que eu tinha para Henry, tudo o que tinha. Estendi a mão para ele sem pensar e encontrei minha mão agarrada à sua, fácil e naturalmente. Diga para Sylvia que vou visitá-la pela manhã. Eu digo, respondeu ele, segurando minha mão, da forma como ele tinha segurado antes, como se ele precisasse de mim, como se me quisesse. Minha garganta de repente estava seca demais para falar. Assenti com a cabeça e deslizei minha mão para fora das suas. Virando, corri rapidamente para casa, certa de que sentia seu olhar em mim por todo o caminho. Dias atuais. A noite nunca tinha se estendido tanto como nessa em que eu estava esperando a meia-noite chegar novamente e trazer consigo outra viagem à torre com Henry. Onde você esteve hoje? Henry perguntou, uma vez que tínhamos subido na torre. Eu adorava aquele lugar ainda mais do que a sala do pássaro. Adorava estar no alto, acima de tudo. Adorava ver a copa das árvores e a imensidão do oceano ao luar. E adorava ouvir os gritos assombrosos das gralhas na torre. Fui a Robin Hood's Bay com Sylvia e a senhorita Sinclair. Dizer o nome dela trouxe uma amargura para meu tom de voz que eu não tinha planejado. Mas você não voltou para casa com elas. Ele fez soar como uma pergunta. Não, eu... Tinha algo que eu precisava fazer, mas voltei em plena segurança, como você vê. Ele apenas olhou para mim, sem comentários, mas eu podia sentir que havia coisas que ele queria me dizer. Você vai me dar um sermão sobre o decoro? Perguntei, arqueando uma sobrancelha para ele. Ele balançou a cabeça. Não, só ia dizer que gostaria de ter ido com você. Fazia muito tempo que eu tinha vontade de mostrar Robin Hood's Bay para você. Eu nem tinha pensado nisso. Desculpe-me. Ele encolheu os ombros. Não é importante. Henry parecia distante essa noite, irritado, de alguma forma lá no fundo, mas eu não sabia como consertar o que poderia estar errado. Então, eu disse. Vamos prosseguir, pois não? Esta noite, se quiser, pode perguntar o segredo primeiro. Ele cruzou os braços à frente do peito, ficou de frente para mim, como se para confrontar um oponente, e disse: Quero saber por que você é tão contrária ao casamento. Respirei fundo. Ele já tinha me feito essa pergunta muitas vezes antes, e eu sempre me recusava a responder. Mas agora era obrigada a falar, e o pensamento de ser sincera sobre esse assunto me assustava. Meu queixo tremia. Desviei o olhar, procurando alguma coisa dentro de mim na qual pudesse ancorar a coragem. Índia. Era pela Índia, por gaiolas abertas e pela liberdade. Era por uma terra distante, onde eu nunca teria que testemunhar o casamento de Henry com a senhorita Sinclair. Reuni minha coragem e transformei o nervosismo em raiva e dureza. Pensei em minha mãe e em meu pai. Pensei em Eleanor e em seu marido James. E eu disse: casamento é escravidão e infelicidade. Escravidão e infelicidade? A surpresa transformou sua voz. Ele balançou a cabeça. Tenho uma opinião diferente sobre o casamento. É um companheirismo de mentes afins. Um laço que une, sim, mas da união vem a força. Uma vida inteira com seu melhor amigo como o melhor e mais verdadeiro companheiro. É isso que pode ser. É nisso que acredito. Sua ingenuidade me enfureceu por um motivo que eu não podia explicar. É esse tipo de casamento que espera ter com a senhorita Sinclair? Henry virou a cabeça de repente para mim, como se eu tivesse lhe dado um tapa na cara. Ele respirou 2 vezes antes de responder. Não estamos falando do meu futuro. Estamos contemplando o seu. Essa é uma resposta completamente insatisfatória, Henry Delafield. Um sorriso ergueu um canto de sua boca. Você sempre volta a se dirigir a mim pelo nome completo quando está aborrecida, como se fosse minha mãe. Olhei feio para ele. E você sempre volta à tentativa de mudar de assunto quando não deseja ser franco. Estendi a mão sem pensar e o agarrei pela frente da camisa, puxando-o para baixo, de forma que ficássemos no nível dos olhos um do outro.
Tudo o que pude ver em seus olhos foram surpresa e divertimento. Por que devo ser a única a ficar em posição vulnerável? Você me pediu os meus segredos. Agora deve dividir algo comigo. Nada mais justo. Henry estendeu os braços em volta de mim, apoiando as mãos sobre um muro mais baixo nas minhas costas e me aprisionando. E, mesmo que eu rapidamente soltasse a camisa dele, onde eu estava com a cabeça? Ele continuou a se inclinar para baixo, perto o suficiente para que eu pudesse ver um instante em que sua expressão se alterou de divertida para intensa. O que quer que eu compartilhe com você? Alguma coisa sincera, algo que nunca tenha contado para ninguém, um segredo seu. Fiz uma pausa e em seguida acrescentei, algo sobre a senhorita Sinclair. Ele balançou a cabeça. Ela não é parte disso. É entre mim e você. Senti frustração e raiva com a resposta. Ele nunca falava da senhorita Sinclair. Qualquer informação que eu tinha sobre ela, antes daquela semana, tinha vindo de Sylvia. Ao longo dos anos, Henry tinha se mantido consistente em sua reticência sobre sua pretendida, e eu ardia de inveja. Odiava que ele tivesse um segredo que eu não podia extrair dele. Odiava que ele tivesse passado um mês de cada ano em Blackmore com ela, e eu nunca tinha sido autorizada a fazer parte daquilo. E sabia por experiência própria que os segredos que nunca se falava para ninguém eram os segredos mais preciosos de todos. Eu resisti ao impulso de empurrá-lo da minha frente e cruzei os braços à frente do corpo para refrear o impulso. Você nunca fala dela. Acho abominável que esconda algo de mim, depois de tudo o que lhe contei. Eu vou contar um segredo. Eu só disse que não seria a respeito de Juliet. Juliet. Ele a chamara pelo nome de batismo, como se já houvesse um acordo entre eles, como se ele já a tivesse pedido em casamento, como se já tivessem ligados um ao outro. Eu odeio esse nome, a propósito, murmurei. Henry sorriu, como se o meu ódio pelo nome dela lhe causasse grande diversão, até mesmo alegria. Odeia? E por quê? Soa presunçoso para mim. Henry assentiu com a cabeça. Presunçoso. Sim, como se existisse algo clássico nela, como se ela pudesse ser a estrela de uma tragédia de Shakespeare. É presunçoso demais. Os pais dela não pensaram como a estavam preparando para a decepção? Pois foi exatamente isso que senti quando a conheci. Decepção por ela ser tão sem graça. Parei de falar ao perceber como tinha ido longe demais. Os olhos de Henry se estreitaram. Eu estava falando de sua pretendida. Talvez de sua prometida. Não devia ter falado assim. Sem graça? Oh, entendo. Você se opõe a ela porque ela não é teimosa, obstinada e sincera como você. É isso? Pressionei os lábios, amaldiçoando minha língua solta, mas não recuei. Sim, acho que é isso. Ele falou em tom leve. Alguns homens preferem mulheres tranquilas. Você, porém, não prefere mulheres tranquilas, disse eu, empinando o queixo. Prefere? Era o orgulho que me fazia perguntar isso. Era o orgulho perguntando se ele me desaprovava. Eu nunca havia considerado isso antes. Nunca havia considerado que Henry pudesse me desaprovar. Mas agora eu tinha que saber. Ele me observou por um momento em silêncio, um leve sorriso persistente em seus lábios. Em seguida, falou baixinho. Acho que você julgou mal a senhorita Sinclair. Ela é inteligente e refinada. Eu a detestava ainda mais depois de ouvir Henry elogiá-la. Bem, se isso é tudo que está procurando em uma mulher, então acho que será muito feliz com a sua senhorita Sinclair, inteligente e refinada. Não pude deixar de acrescentar no murmúrio, mesmo que ela não saiba a diferença entre Phaeton e Ícaro. Seu lábio tremeu. O quê? Por que está sorrindo? Você está com ciúme, ele disse com uma risada. Não estou, respondi com desdém. Ele sorriu, como se tudo que eu tivesse dito lhe desse um prazer real. Quer saber meu segredo ou não? Ele perguntou em voz baixa. Eu respirei fundo. Ele estava perto demais. Quero. Ele mudou o apoio do peso do corpo. Aproximou-se ainda mais de mim, tanto que perdi o equilíbrio, como se o mundo tivesse se inclinado. E se eu não segurasse em alguma coisa, acabaria caindo. Meu coração acelerou o ritmo.
minha respiração também. Senti seus braços em ambos os lados do meu corpo, me escorando ou me aprisionando. Não consegui decidir qual dos dois. Um longo instante se estendeu entre nós, o silêncio tão tenso que achei que algo certamente fosse se partir. Ele me olhava como se contemplasse uma série inteira de segredos que poderia compartilhar, e minha curiosidade se misturou com temor. Suas sobrancelhas, ele finalmente disse. Meus olhos se arregalaram com surpresa. Minhas sobrancelhas? O que têm elas? Eu adoro suas sobrancelhas. Ele declarou como se fosse um fato, uma verdade. Eu ri novamente, sem fôlego agora, e balancei a cabeça. São escuras demais, grossas demais. Não, elas dão personalidade a seu rosto. E há um aspecto tão gracioso nelas. Sua voz se tornou um sussurro. Talvez seja curvatura. Parecem as asas de um pássaro voando. Eu estava me sentindo extraordinariamente desconfortável e fiquei grata pela escuridão esconder meu rubor. Henry se mexeu de novo e levantou a mão ao meu rosto. Fiquei perfeitamente imóvel, aprisionada na minha surpresa, meu coração na garganta. Ele tocou meu rosto com o mesmo carinho e o mesmo cuidado como tinha tocado o pássaro engaiolado. A ponta de seus dedos roçou de leve a curva da minha sobrancelha esquerda, acompanhando a linha, seus olhos seguindo o caminho de seus dedos. Um tremor me sacudiu e meu coração acelerou. Ele acariciou minha bochecha com as costas dos dedos, de leve. Uma carícia, e um ardor foi deixado no caminho antes de sua mão cair do contorno da minha mandíbula. Nunca consigo olhar para um pássaro sem pensar em você, ele disse. Eu me pergunto o que você vai fazer com suas asas depois que as encontrar. Eu me pergunto quão longe elas vão levar você. E tenho medo delas, por mim, ao mesmo tempo que tenho esperança nelas, por você. Respirei fundo, sentindo o ar falhar nos meus pulmões, mas não pude encontrar nenhuma palavra para dizer. Ele nunca tinha me tocado assim, nunca tinha me olhado assim, nunca tinha falado comigo assim. Minha mão subiu até a garganta e senti o rosto quente do meu rubor, com a certeza de que uma mudança fundamental tinha ocorrido onde ele havia tocado. Agora, ele disse, sua voz baixa e rouca, e olhando nos meus olhos sem pestanejar. Estamos quites? Por acaso fiquei vulnerável o suficiente para o seu gosto? Eu poderia ter me aproximado mais e o beijado, de tão perto que ele estava de mim. Meu coração batia pesado e me vi fitando sua boca. Eu me agarrei à parede de pedra atrás de mim, dizendo-me para não estender os braços para ele, para não erguer os lábios para os seus, para não abraçá-lo firme e não lhe dizer que eu não queria sair voando para longe dele. Estávamos frágeis, nós dois, respirando o mesmo ar, pegos naquele momento tenso de segredos e meias-verdades. Eu sentia como se tudo pudesse dar errado com um passo em falso, uma palavra errada. Em seguida, assenti e não disse uma palavra, morrendo de medo de falar e estragar essa coisa que estávamos tentando equilibrar entre nós. Essa amizade frágil, profunda e inflamável. Que bom! Henry sussurrou, endireitando a postura e recuando um passo. Estremeci no repentino frio, sem o calor de sua proximidade. Quer entrar? Ele perguntou, percebendo meu arrepio. Não, vamos terminar isso aqui. A estranheza agora tinha me deixado sem palavras. Você quer saber por que sou contra o casamento? Na verdade, mudei de ideia. O que realmente quero saber é por que você tem medo de amar. Minha respiração veio bruscamente. Tentei rir, mas não consegui. Não era para ele me perguntar isso. Não era nem para ele saber esse tipo de coisa para me perguntar. Ele cruzou os braços e se encostou na parede, como se para me comunicar que iria esperar a noite toda, se preciso fosse. Cruzei meus braços também, mas eu queria me proteger. Respirei fundo. Meu amor é como uma febre. Você quer citar Shakespeare? Ele sacudiu a cabeça. Pode fazer melhor do que isso. Olhei feio para ele. Minhas mãos estavam cerradas em punhos. A raiva era bem menos complicada do que o temor. Ficar na defensiva era muito mais seguro do que a vulnerabilidade. Mas é verdade, o amor
é como uma doença. Ele devasta, mutila, destrói tudo no seu rastro. Eu sou sábio em evitar a ideia de amar, tanto quanto é sábio evitar a praga. É uma fraqueza do coração humano imaginar que algo que começa com a paixão possa durar. A paixão é um fogo que arde e não deixa nada em pé depois que passa. É ilógica e irracional. O amor é a queda dos homens e o aprisionamento das mulheres. É uma gaiola que, depois que se entra nela, nunca se pode escapar. Já ouvi de novo e de novo, com a minha mãe, com o meu pai, com Eleanor, agora com Maria. É um flagelo para tudo que é bom e terno. É desleal. Não traz acolhimento às pessoas. Ele cria escravidão, traição, dor, ressentimento. Minha respiração falhou inesperadamente e tive que esperar e engolir. Apertei a mão no meu peito, onde meu coração doía tanto que eu não conseguia respirar. Foi isso que vi do amor. É por isso que vou evitá-lo. Vou ser mais sábia do que meus pais e minhas irmãs, e todo mundo que foi aprisionado por um sentimento fugaz e depois acabou sofrendo por ele pelo resto da vida. Henry se moveu em minha direção, até eu poder ver seu rosto na luz da lua. Estava cheio de dor, compaixão e negação. Não é de amor que você está falando. Você viu a decadência da imitação do amor. Seus pais nunca amaram. Suas irmãs nunca amaram de verdade. Não sei nem se eles são verdadeiramente capazes de amar. Mas você, querida Kate... Ele balançou a cabeça. Não é como eles. Mas e se eu for? Revirei a pergunta na minha mente, deixando-a me dilacerar com a dúvida. E então olhei para o céu escuro e suspirei. Eu lhe dei minha resposta, Henry. Agora é sua vez. Eu estava olhando para longe dele. Estava olhando para as estrelas, desejando poder voltar no tempo e não ouvir o que não me dizia a respeito naquele baile. Desejava poder refazer nossos destinos e mudar as famílias nas quais tínhamos nascido. Eu não estava preparada para o toque da mão de Henry na minha. A surpresa me causou um sobressalto e meu olhar voou para o rosto dele. Ele me observava com uma intensidade tranquila que fez meu coração disparar. Ele não apenas pegou minha mão na sua, deslizou os dedos nas costas da minha mão. Seus dedos circularam meu punho numa carícia, depois escorregaram para a palma e depois entre os dedos. Meu coração batia forte quando ele levantou nossas mãos unidas, baixou a cabeça e pressionou um dedo no dorso da minha mão. Pânico começou a pulsar dentro de mim, no compasso disparado do meu coração. E outra coisa também, um derretimento profundo, lento, que me fez sentir fraca pelo corpo todo. Kate, ele suspirou, aproximando-se de mim. Você não é como sua mãe. Você é uma criatura diferente das suas irmãs. As profundezas da sua alma são insondáveis. Você é corajosa, leal e verdadeira. Tem um coração tão bom. Ele segurou minha mão perto de seu peito e cobriu com a outra. E ele só está com medo. Mas eu iria cuidar muito bem dele, amor, se ao menos você o desse para mim. Ele inclinou a cabeça e pressionou seus lábios nos meus dedos. Eu era toda fogo e medo, e mais medo por dentro. Meu coração ameaçava pular do peito. Meus joelhos estavam fracos do derretimento que estava acontecendo dentro de mim. Eu tremi inteira, e dentre meus pensamentos desgovernados, apanhei o primeiro que pareceu razoável. Em uma voz trêmula, eu disse: Obrigada, mas não. Eu o senti se encolher, mas quando abri os olhos, seu rosto não estava virado na minha direção, e ele se afastou e soltou minha mão. Cruzei meus braços em volta de mim, sentindo-me ferida e fraca. Ele estava de costas, mas por sua cabeça deitada para trás, eu via que ele estava observando as estrelas. Ou talvez fossem os pássaros, fazendo ninhos na torre próxima da nossa. Após um longo momento de silêncio entre nós, ele pegou o lampião na parede e disse: Foram 2, só falta mais um. Confirmei, balançando a cabeça, e empurrei para longe a fraqueza que ameaçava minha calma. Era isso que deveria acontecer. Isso me daria meu sonho. Minha viagem à Índia. Era a coisa certa a fazer. Nós voltamos pela passagem secreta em silêncio. E as únicas palavras que Henry falou comigo quando me deixou na ala oeste foram: Boa noite. O Sr. Brandon me encontrou na charneca
Eu não tinha conseguido pregar os olhos a noite toda. Por isso, saí da casa furtivamente antes do amanhecer. Naquela manhã, eu não conseguia parar de pensar em como meu tempo em Blackmore estava rapidamente chegando ao fim. Apenas um pedido de casamento de Henry e eu deixaria aquele lugar para provavelmente nunca mais vê-lo. E quando dei conta disso, tudo se tornou lindo de um jeito doloroso. As samambaias, a turfa, a urze arroxeada, as flores amarelas espinhosas, os arbustos retorcidos e os afloramentos de rocha. Tudo se tornou lindo e querido, e eu adorava. Abaixei o corpo e peguei algumas flores e grama. Arranquei um ramo da urze e os coloquei todos no meu bolso. Eu estava me levantando quando o Sr. Brandon chamou. Senhorita Worthington, não tenho tido chance de falar com a senhorita ultimamente. Esteve ausente ontem o dia inteiro. O sol começava a nascer por trás dele, enquanto ele vinha andando em minha direção. Era um homem agradável. Provavelmente faria outra moça feliz, mas não eu. É verdade. Fui a Robin Hood's Bay. Seus olhos pareciam mais verdes do que eu me lembrava, o cabelo mais dourado. Ele sustentava a mão junto ao ouvido. Eu tenho escutado seus pássaros, senhorita Worthington, mas receio que precise de alguém para me ajudar a identificá-los. Não sei o suficiente sobre eles. Pensei no que Henry tinha me falado, sobre um homem não necessitar de encorajamento para perder seu coração. Certamente, não imaginei que o Sr. Brandon tinha perdido o seu para mim, mas ele estava sendo muito específico em suas atenções, e era hora de eu lhe fazer uma gentileza. Eu gostaria, Sr. Brandon, mas receio que vou partir muito em breve. Suas duas sobrancelhas se levantaram. Oh, aonde a senhorita vai? Para a Índia, com a minha tia. Seu rosto estampou decepção. Eu estava sob a impressão de que era um plano distante. Pelo que me disse a senhorita Delafield, pensei que as coisas não estivessem muito certas a esse respeito. Segurei firme as flores douradas. Elas estão muito certas. Vou partir muito em breve, talvez amanhã. Ele deu um passo em minha direção, um olhar de determinação em seu rosto. Então, estou feliz por ter esta oportunidade de lhe falar a sós. Preciso falar, senhorita Worthington, o que já lhe deve ser bem óbvio. Acho a senhorita fascinante, e linda, e gentil. Raramente encontro uma moça que me fascine, a senhorita sabe. Com frequência, elas me aborrecem. Ele me mostrou seu sorriso sedutor. Eu gostaria muito de conhecê-la melhor, para ter uma chance de ganhar seu coração. Então peço que, por favor, adie sua viagem e me dê uma chance. Meu coração afundou no peito. Eu não fazia ideia de que ele tinha sentimentos tão fortes. Presumi que ele ficasse meramente ao meu lado todos os dias porque eu era uma companheira conveniente. Sinto muitíssimo, sussurrei. Limpei a garganta. Eu deveria ter dito algo mais cedo, suponho. Eu não tenho nenhuma intenção de me casar. Nunca. Por favor, perdoe-me se, inconscientemente, o encorajei a sentir algo por mim que não posso retribuir. Seu sorriso contagiante tinha desaparecido e a decepção passou a apertar seus olhos. Nenhuma intenção de se casar? A senhorita não precisa ir tão longe para me recusar. Poderia apenas dizer que não está interessada em me conhecer melhor. Não, é verdade. Estendi a mão e agarrei seu braço quando ele se afastou de mim. Não estou sendo apenas cruel. Pode perguntar a Sylvia, ou a senhora Delafield, ou a Henry. Eles sabem. Venho dizendo isso para eles pelos 2 últimos anos. Ele se afastou de mim. Bem, nenhum deles achou por bem me alertar, receio. Ele baixou a cabeça para mim. Por favor. Com sua licença, senhorita Worthington. Enquanto via ir embora, uma dor aguda perfurou minha mão. Olhei para baixo e abri os dedos. As murchas flores espinhosas que eu segurava estavam misturadas com meu sangue. Eu me demorava ao lado da porta aberta, mordiscando o lábio com incerteza. Tinha chegado até ali. Tinha meus bolsos cheios de conchas e flores que apanhara nas charnecas. Tinha visto a rotina dos criados e esperado tempo suficiente para garantir que a empregada de plantão estivesse totalmente imersa em sua soneca da tarde, perto da lareira. Eu podia ver o avô de Henry sentado na cadeira junto à janela.
Respirando fundo, empurrei a porta e, com passos silenciosos, entrei. Eu não queria assustá-lo. A empregada roncava de leve em frente à lareira. A cadeira ao lado da de vovô estava vazia, à espera. Toquei o espaldar e inclinei a cabeça para olhar para vovô. Seu olhar era vago. Seu rosto estava virado para a janela. As mãos repousavam preguiçosamente no colo, coberto por um cobertor. Olá, eu disse com suavidade. Ele se mexeu, movendo os ombros, deslocando as pernas, mas ele não olhou para mim. Eu me aproximei da cadeira e deslizei sobre seu assento estofado, cuidando para não bater na sua cadeira ou na mesa baixa em frente, durante o processo. O senhor se importa se eu me sentar aqui? Perguntei, observando seu rosto com cuidado. Seus olhos se moveram. Deslocavam-se em pequenos solavancos de um lado para o outro, mas ainda olhando pela janela. Esperei um instante, mas ele não fez nenhum outro movimento. Coloquei a mão dentro de um bolso, agarrei um punhado de conchas e as tirei. Eu me inclinei para a frente e, com cuidado, coloquei-as sobre a mesa baixa, uma de cada vez. Algumas curvadas para baixo, algumas para cima, algumas com os interiores à mostra. Não ergui os olhos até que minha tarefa fosse concluída. Quando terminei, os olhos dele foram da janela para a mesa. Eu sei que o senhor gosta de conchas, então achei estas na praia e as trouxe. Coloquei a mão no bolso de novo e tirei a concha remanescente. Esta é diferente de todas as outras. Eu lhe mostrei a estranha concha escura, em forma de bala, que tinha encontrado. Não parecia uma concha, mas claramente pertencia à praia. Fiquei me perguntando se o senhor sabe o que é. Ele tirou uma das mãos debaixo do cobertor que cobria o seu colo e a estendeu, trêmula, na minha direção. Coloquei a concha em sua mão e ele girou-a entre seus dedos de nós pesados. É um... Sua voz saiu como um sussurro rouco. Ele pigarreou e falou novamente. É um fóssil muito antigo. Segurei o sorriso que ameaçou explodir do meu controle cuidadoso. Ele tinha falado comigo. Deslizei a mão no meu outro bolso e retirei as flores douradas que eu tinha recolhido nas charnecas. Coloquei-as na mesa ao lado das conchas. Eu havia colhido um raminho de urze escura, marrom arroxeada, algumas folhas da grama resistente e verde-louro que crescia nas charnecas. Estas eu também coloquei sobre a mesa, e então me sentei e esperei. Ele pegou as flores amarelas e eu estendi a mão para avisá-lo, para lembrá-lo do espinho. Mas antes que eu conseguisse, eu ouvi franzir o rosto e, em seguida, olhar com surpresa para a gota de sangue no seu polegar. Ele virou o olhar para mim pela primeira vez. Seus olhos eram de um tom cinzento familiar. Suas sobrancelhas eram grossas, brancas e rijas. Seu rosto era encovado, mas os olhos eram límpidos e, de repente, percebi por que eles pareciam familiares. Eram os olhos de Henry. Isto é, os olhos de Henry eram os de seu avô. Quem é você? Ele perguntou, da mesma forma como tinha perguntado para Henry no outro dia. Eu sou Kate Worthington. Suas sobrancelhas escarpadas se levantaram. A Kate de Henry? Meu coração fraquejou. Senti as bochechas ficarem quentes. A Kate de Henry? Sou amiga dele. Nós crescemos juntos. Ele ainda estava esperando. Suponho que eu seja. Então você finalmente veio. Seus olhos eram límpidos, seu olhar era direto. Ele estava me vendo. Seus pensamentos estavam organizados. Eu tinha ouvido antes, de Henry, que o avô tinha momentos ocasionais de lucidez, mas fiquei surpresa de ter me deparado com um incidente tão feliz em minha primeira tentativa. Sim, meu sorriso parecia largo o suficiente para dividir minhas bochechas. Sim, eu finalmente vim. Seu olhar tocou meu rosto, e ele se ajeitou na cadeira com um sorriso satisfeito, avivando suas feições. Você é linda, muito linda, assim como ele disse. Apertei as mãos uma na outra sobre o colo, mal ousando respirar, sentindo meu rosto pegar fogo. Assim como Henry disse?
Mas seu olhar tinha se desgarrado para a janela, e um brilho opaco substituiu a clareza afiada que eu tinha visto em seus olhos um momento antes. Seus dedos se mexiam aos solavancos no colo, agitados, como se estivessem sentindo falta de alguma coisa. Eu me curvei em direção a ele e, delicadamente, coloquei uma concha em suas mãos. Seus dedos viraram a concha de novo, traçando os sulcos e as curvas. Eu o observei com expectativa, mas ao mesmo tempo sabia que ele tinha se perdido outra vez. Aproveitando a deixa da visita de Henry, perguntei: "Quer que eu leia para o senhor?" Ele assentiu, com seu olhar na janela, e quando estendi a mão para a pilha de livros, ele disse algo baixinho. Tão baixinho que não pude ouvi-lo claramente. Eu me aproximei. "O que disse?" "A cotovia", ele murmurou, virando a concha de novo e de novo. Olhei de seu rosto para a janela, para onde ele estava olhando, mas não pude ver nenhum sinal de pássaro no espaço visível. "Perdão?" A cotovia de Henry, a cotovia." Ele apontou um dedo trêmulo para a mesa. Peguei o primeiro livro, na pilha na minha frente, e o mostrei a ele, com as sobrancelhas levantadas. Ele apontou de novo. "A cotovia." Levantei outro livro e outro, e então encontrei um pedaço de papel entre dois livros. Era um poema, parecia, escrito à mão. E no topo da página estavam as palavras A Cotovia, por Robert Burns. Apanhei-o e mostrei a ele. "Este? Gostaria que eu lesse esse para o senhor?" Ele se arrumou na cadeira, um olhar de contentamento no rosto, e acenou com a cabeça. Ele tinha chamado esse poema de A Cotovia de Henry. Fiz um ruído com a garganta e, com o coração acelerado, eu li. "Oh, fica, doce cotovia gorjeante, fica. Não pares tua chuva de notas trêmulas. Um amante infeliz corteja seu leito. Tuas reclamações calmantes e queridas. De novo, aquela parte terna. Que eu possa captar tua arte de fundir, pois é certo que esse jorro te toca o coração. O que me mata com desdém? Falas de amor interminável, de sofrimento sem palavras e de desespero sombrio. Por piedade, doce pássaro, basta, ou meu pobre coração se partirá." Segurei delicadamente o papel depois de terminar a leitura. "Que lindo!" murmurei. "Ele está de coração partido", vovô disse, olhando pela janela. "Isso é porque ele ama a cotovia." Eu fitei. "Quem? O coração de quem está partido?" perguntei num sussurro. Ele virou o rosto para mim e eu vi a clareza em seus olhos cinzentos. Ele estava presente. Ele tinha certeza do que estava dizendo. Abriu a boca para falar. "O que você está fazendo aqui?" Eu pulei ao som e girei para ficar de frente para a porta. A senhora Delafield veio entrando na sala a passos largos, pronta para a batalha. Eu me levantei rapidamente e me afastei da cadeira que tinha ocupado. Ela olhou de mim para o pai. Viu o olhar dela captar a imagem das conchas e das flores. "Eu só estava lendo para ele", eu disse, sabendo que não era uma desculpa adequada. Sabia que não era para eu estar ali. A guarda adormecida era a prova desse fato. Ela fez um gesto para eu ir até ela, o que fiz com o coração acelerado e o pavor inundando minhas veias. Ela foi de costas até o corredor e fechou a porta ruidosamente antes de me encarar. Recuei um passo. "O que disse para o meu pai? Falou sobre o testamento dele?" Meu queixo caiu. "Não." "Não pode ser alterado, Kitty. Não me interessa o que ele lhe disse ou o que você disse a ele. O testamento não pode ser alterado. Então, se esse era seu intento em visitá-lo..." "Não!" Fiquei horrorizada. Eu nunca disse uma palavra sobre o testamento dele. Olhei para ela quando me dei conta de tudo. Meu coração bateu forte. Lembrei-me daquela noite 18 meses antes, no baile Delafield. Pensei de novo no quarto escuro e nas cortinas que me escondiam da vista enquanto eu escutava uma conversa para a qual não tinha sido convidada.
Por que acha isso? Perguntei, em voz baixa, com medo. O cheiro de peônias era tão forte na minha mente que eu quase olhei em volta para ver se havia alguma nas proximidades. Por que a senhora iria suspeitar que eu falasse com ele sobre o testamento? Os olhos dela eram apenas suspeita azulada e fria. Meu pai está doente. Não se pode acreditar em nada do que ele disser. E nenhuma usurpadora vai chegar aqui e mudar meus planos para o meu filho. Mamãe! Era Sylvia. Seu chamado parecia urgente. Ela veio andando pela esquina do corredor, mais rápido do que eu já a tinha visto se movimentar. Quando ela me viu perto de sua mãe, parou de repente, um olhar de pavor no rosto. O que foi? A senhora Delafield foi até ela. O que há de errado? Sylvia olhou para mim quando respondeu. É a sua mãe, Kitty. Ela está aqui e trouxe Maria. Não, 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 não! Murmurei para mim mesma enquanto corria pelos corredores e descia as escadas. Quando cheguei ao saguão de entrada, o mordomo estava sozinho com vários baús de viagem empilhados em torno de si. Minha mãe? Perguntei. Ele fez uma reverência. Na sala de estar, senhorita. Corri para a sala de estar, meus pés deslizando no chão de mármore. Quando entrei, estava sem fôlego. O riso dela ecoava pela sala, rouco e escandaloso. Ela se encontrava ao lado do jovem Sr. Brandon, no canapé. Estava sentada tão perto dele, com a perna encostada na sua, que os seios estavam apoiados no braço dele. Meu olhar disparou por toda a sala e encontrou a senhorita Sinclair boquiaberta de espanto e o Sr. Pritchard com um contundente olhar de reprovação. Eles, além de Herr e Frau Spohr, e aquele casal mais velho cujo nome eu esquecia, e os primos Delafield, e muito mais. Pelo menos metade dos convidados estava ali. Pelo menos metade da companhia estava testemunhando minha mãe praticamente sentada no colo do Sr. Brandon. Mamãe! Corri até ela. Eu não estava esperando a senhora, de forma alguma. Ela olhou para mim, mas por um momento de surpresa eu tive a estranha sensação de que ela não me reconhecia. Seu olhar passou diretamente através de mim. Kitty, minha querida menina, eu senti demais a sua falta para ficar longe. A mão dela envolveu o braço do Sr. Brandon e apertou. Ele não estava olhando para mim. Tentei acalmar meu coração acelerado. Oh, sentiu, que tolice! Mas onde está Maria? Ela acenou com a mão. Lá em cima, se trocando, mas não pude abrir mão de um instante que fosse junto dessa companhia maravilhosa. E agora vejo que meus instintos estavam certos. Ela olhou para o Sr. Brandon e o seu rosto estava tão perto do rosto dele que eles pareciam estar respirando o mesmo ar. Ela lambeu os lábios. Mamãe! O pânico na minha voz deixou a fala mais alta do que eu pretendia. Preciso falar com a senhora, agora mesmo! Ela direcionou o olhar a mim, lentamente. E nos olhos dela havia um brilho opaco de determinação que eu tinha visto inúmeras vezes antes. Não seja boba, Kitty. Kate, eu disse, apertando meus punhos. Ela riu de leve. Não seja boba, Kitty. Vou ficar aqui sentada com o Sr. Brandon. Ela virou o olhar para ele. O senhor estava me contando sobre sua propriedade. Continue. O Sr. Brandon lançou um olhar para mim. Era cheio de pena. Meu estômago se revirou diante da visão. Naquele momento, ele estava provavelmente certo, agradecendo sua boa sorte de não ter se ligado a mim. Ele se afastou lentamente, tirando seu braço de junto do braço de mamãe, e disse de maneira educada. A propriedade do meu pai fica em Surrey, Sra. Worthington. Surrey! Preciso ouvir tudo sobre isso. Ele sorriu para ela com educação, mas olhou para mim quando disse. Será um prazer. Minha mãe seguiu seu olhar e pareceu surpresa em me ver. Sua testa se franziu. O que ainda está fazendo aqui, Kitty? Vá ver sua irmã. Frustração, medo e desamparo tomaram conta de mim. E eu olhei para a sala de estar e de volta para a mamãe. Enfim, eu me virei e saí da sala às pressas. O que você e a mamãe estão fazendo aqui? Gritei ao entrar no meu quarto, onde o mordomo disse que Maria tinha sido alojada. Suas botas, meias e chapéu
estavam espalhados por toda a minha adorável cama cor de ameixa, onde ela estava estendida. Ela olhou para cima e fez uma careta para mim. Por que não deveríamos estar aqui? Foi você quem pensou em me convidar antes de mais nada. Sim, mas você estava doente e não iria vir. Ela apoiou o queixo na mão e o olhar dela deslizou sobre mim com uma vaga curiosidade. Eu não estava doente. O que lhe deu essa ideia? Eu a encarei. Mamãe disse que você estava doente, com febre, na manhã em que parti para Blackmore. Ela bufou. Eu não estava doente. Então por que mamãe disse que estava? Ela acenou com a mão. Não sei. Ela me disse que fomos convidadas para vir, mas que tínhamos que esperar alguns dias antes de podermos nos juntar a você. Ela riu. Ela realmente lhe disse que eu estava doente? E isso é tudo uma grande surpresa para você? Oh, que rico! Mamãe é tão inteligente. Maria! O pânico estava com suas garras em volta de mim. Peguei tudo que era dela de cima da minha cama e atirei no chão. Isso não é engraçado. A senhora Delafield não quer nem que eu esteja aqui. Como acha que ela se sente com mamãe por aqui? Eu aposto que ela está pronta para cuspir fogo. Exatamente! Agarrei o braço de Maria e puxei. Ai! Por que está fazendo isso? Você precisa ir embora. Agora, calce os sapatos de novo. Ela me empurrou e quando não a soltei, ela usou o pé para me mandar esparramada de costas para o outro lado do quarto. Não vou a lugar nenhum, Kitty. Por que você tem que ser a única a ter algum divertimento? Eu me peguei contra a parede e avancei nela novamente, agarrando um pé desta vez e puxando-o. Isso não é divertido! Ela tateou em busca de algo para se segurar e acabou puxando todas as roupas de cama consigo quando caiu parecendo uma batata no chão. Ofegante, corri ao redor da cama e procurei por seus sapatos e meias. Aonde tinha ido parar aquele outro sapato? Eu me abaixei de 4 e estiquei a mão debaixo da cama, dizendo: Só vamos mandar vocês duas de volta na carruagem onde vieram. E vai ser como se isso nunca tivesse acontecido. E eu vou ganhar minha viagem para a Índia e... Não, eu não vou. Você pode ser mais velha que eu, Kitty, mas não está no comando. Eu me levantei, segurando um sapato e as meias, sentindo uma enorme frustração tomar conta de mim. Sacudi o sapato para ela e gritei: Kate! Desejo ser chamada de Kate! Ela cruzou os braços e me lançou um olhar fulminante. E algo dentro de mim se quebrou. Joguei tudo no chão e saí do quarto, batendo a porta. Corri pela charneca até alcançar o grande afloramento de rocha. Subi nele sem pensar em ser cuidadosa. Depois me sentei no topo da pedra e olhei para as charnecas. Deixei que a natureza selvagem e a solidão do lugar se infiltrassem em cada rachadura que havia em mim. Ouvi um canto de pássaro, o chamado das aves da costa e das charnecas, e lamentei que nunca tivesse ido até lá com Henry. Ele conheceria algum dos pássaros. Ele poderia ter me dito o nome daquele que parecia o vento soprando pela água. Com a chegada inesperada de Mamãe e Maria, eu sabia que meu tempo ali tinha acabado. Sabia tão certamente como sabia que meu nome era Kate Worthington, que elas estragariam tudo. Mamãe já podia ter arruinado tudo. Eu poderia voltar para casa e encontrar a senhora Delafield em polvorosa e pronta para enxotar todas nós antes que pudéssemos causar um escândalo que acabasse por manchar o precioso nome de sua família. O céu estava cinzento. O vento estava frio. Senti o toque de chuva no ar, o frio ocasional de uma gota de chuva errante pousando no meu braço. Respirei fundo e pensei ter sentido o cheiro do mar. Era um aroma tentador. Um aceno de liberdade, aventura e fuga. Essa viagem a Blackmore não tinha sido o sonho que eu havia alimentado pelos últimos 10 anos. Eu imaginara férias idílicas com meus 2 melhores amigos, Henry e Sylvia. Porém, tinha se tornado tão vastamente diferente da minha imaginação que senti uma profunda decepção, tanto pela realidade quanto por mim mesma. Nunca pensei que fosse lamentar algo pelo qual tinha ansiado tanto. Nunca imaginei sentir esse vazio pesado ali, e isso me entristecia profundamente. E me assustava também, pois se Blackmore podia decepcionar desse jeito, que garantia eu tinha de que a Índia não seria decepcionante também.
Desci da rocha e vaguei pelas charnecas, até que a preocupação sobre o que a minha mãe pudesse estar fazendo tomou conta do meu desejo por aquela solidão ininterrupta. Por fim, eu me virei em direção à casa e ao problema que me aguardava lá. Eu tinha atravessado o saguão de entrada e estava me aproximando da sala de estar, quando ouvi a Sra. Delafield. Catherine! Congelei. A Sra. Delafield estava vindo em minha direção em um ritmo feroz. Posso falar com você um momento, por favor? O sorriso da Sra. Delafield era todo fúria gelada e raiva controlada. Eu olhei de relance para o mordomo parado nas proximidades e senti um desejo quase irresistível de me atirar a seus pés e lhe implorar para me proteger. A mão dela se fechou em volta do meu braço. Ela fez um gesto na direção do arco que levava para fora do saguão, abobadado da entrada. Na biblioteca, por favor. Meu coração acelerou com medo e nervosismo, mas na esteira da polidez gelada e do sorriso cortante e ameaçador, eu não sabia mais o que fazer com ela. Eu a segui com o coração disparado, à medida que ela me levava para a biblioteca e fechava a porta atrás de nós. Ela se afastou um passo de mim e respirou fundo 2 vezes antes de se virar de frente. Permiti que meus filhos me convencessem de que sua companhia poderia ser aceitável aqui, mas agora você trouxe aquela mulher para dentro da casa onde passei minha infância e trouxe escândalo para mim, para meu pai e para o nome da família Delafield. Estou certa de que todos os meus convidados vão procurar outro lugar para passar o resto do verão. Meu rosto estava quente, minhas mãos apertadas e trêmulas. Juro que não tive nada a ver com a presença da minha mãe aqui. Os olhos dela se estreitaram em descrença. Ela me disse que você a convidou e convidou sua irmã. Neguei com a cabeça. Não, eu só convidei Maria, não ela. Ela empinou o queixo, olhando para mim, e sua voz tremeu com ressentimento. E quem lhe autorizou a fazer uma coisa dessas? Henry. Foi um erro mencionar o nome dele. Percebi imediatamente e desejei que pudesse apanhar seu nome de volta do ar para desfazer o dano que vi ser causado nela. Manchas vivas de vermelho pipocaram em suas faces. A cabeça dela começou a balançar, de um lado para o outro. E eu pude ver a fúria crescendo em seus olhos. Vou falar com meu filho, mas sejamos claras sobre este ponto. Você nunca vai se tornar a senhora de Blackmore. Nunca vai usar o nome Delafield. Você não merece a honra de ser ligada à família Delafield, nem você, nem qualquer uma de suas irmãs, e especialmente sua mãe. Seu dedo trêmulo apontou para mim de novo. Você entende? A vergonha me dominou. Perfeitamente, sussurrei. Certo. Ela recuou os ombros e passou as mãos para ajeitar o cabelo. Veja se pode controlar aquela mulher antes que ela estrague tudo. Senão, vocês 3 vão partir amanhã com o nascer do sol. Ela saiu da biblioteca pisando duro. Afundei encostada na parede mais próxima e baixei a cabeça nas mãos. Chorar não adiantaria de nada, ainda mais quando eu ainda tinha trabalho a fazer. Assim que cheguei à sala de estar, fui agarrada pelo braço e puxada de lado. Era Sylvia, e ela parecia assustadora. Isso é um desastre, Kitty! Ela sussurrou. Minha mãe está pronta para estrangular a sua. Ela está flertando com todos os homens aqui dentro. E o meu Sr. Brandon acabou de me dizer que seus planos mudaram e que eles podem muito bem ir embora amanhã. Você tem que fazer algo antes que tudo fique completamente fora de controle. Eu sei. Vou corrigir isso, prometo. Tentei sorrir. Tentei parecer confiante para que ela acreditasse em mim. Mas, na verdade, eu não tinha ideia de como corrigir minha mãe. Mamãe tinha cometido o mesmo erro que eu e estava falando com o abominavelmente rude Sr. Pritchard, que estava olhando para ela com desprezo não filtrado. Minhas bochechas estavam quentes de vergonha quando me aproximei deles. Mamãe, eu disse, em uma voz calma. Maria não está se sentindo bem. Acho que a senhora deveria ir vê-la. Venha, vou levá-la até ela agora. Ela riu. Bobagem! Maria está em perfeita saúde. Olhei feio para a mamãe, sentindo o olhar do Sr. Pritchard em mim. Na verdade, mamãe, ela está muito indisposta. Mamãe se inclinou em minha direção e disse num sussurro alto. Pare de tentar estragar minha diversão, Kitty!
Senhora Worthington! Levei um susto ao ouvir a voz de Henry atrás de mim e girei no lugar para vê-lo caminhando em nossa direção, um largo sorriso em seu rosto. Henry! Mamãe deixou o Sr. Pritchard e estendeu a mão para Henry. Ele baixou a cabeça e pressionou um beijo na mão dela. Ela deu uma risadinha. Minha nossa! Você é sempre tão galante! Henry pegou a mão de mamãe, puxou-a pela curva do braço dele e a segurou ali, com a outra mão. Ouvi que a senhora estava aqui e vim imediatamente implorar pela honra de levá-la num tour por Blackmore. Meu tour particular? Como você me paparica! Ela apertou o braço dele. O sorriso de Henry estava perfeitamente no lugar. Seu olhar moveu-se para o meu. Kate, gostaria de se juntar a nós? Oh, não! Mamãe respondeu antes que eu tivesse uma chance de falar. Ela deve cuidar de Maria, que ficou muito indisposta por causa da viagem de carruagem até aqui. Na verdade, estou surpresa que ela tenha deixado a irmã sozinha por tanto tempo. O que você está pensando, Kitty? Abandonando sua irmã doente assim? Agora se apresse, senão todo mundo vai pensar que você é completamente insensível. Eu queria gritar com ela. Henry tocou meu ombro. Você deve ir, Kate, ele murmurou, e eu percebi que ele estava tentando me salvar de mim mesma. Assenti, me virei, caminhei silenciosamente pela porta e subi as escadas para a ala oeste. Afundei na parede do corredor, fora do meu quarto, e não consegui encontrar forças para entrar nele. 1 ano e meio antes. Eu esperava que fosse encontrar você aqui. Henry saiu do bosque e cruzou a clareira até onde eu estava sentada, na sombra de uma árvore, com meu caderno de esboços. Olhei para cima com um sorriso quando ele se sentou na grama ao meu lado, esparramando-se com um suspiro. Qual é o problema? Minha tia Agnes chegou. Cora imediatamente levantou-se da sua posição felina de descanso na grama e escapuliu para junto de Henry, esfregando a cabeça contra o peito dele até ele a coçar atrás das orelhas. A tia Agnes de Henry era a irmã mais velha do pai dele. Desde a morte do Sr. Delafield, ela fazia questão de visitar todos os anos e, em geral, tornar a vida em Delafield Manor completamente insuportável para todos que lá moravam, com sua intromissão e arrumação das coisas. Sorri, pensando que não era tão ruim assim que os Delafield fossem infelizes uma vez por ano. A vida de Henry tinha sido inteiramente fácil demais, com a herança da propriedade de seu avô e também por ser tão bonito, inteligente e simpático. Que bom que ela está aqui, eu disse. Alguém precisa manter você humilde. Ele sorriu. Não sei do que está falando. Humildade é minha melhor qualidade, Kate. Revirei os olhos. Em seguida, observei com desgosto Cora se esticar, ronronar e fazer carinho na mão dele com o focinho. Ela age mais como um cão do que como um gato, propriamente dito, sempre que você está por perto. Henry deu risada. Você parece estar com ciúme. De você? Zombei. Eu entendo como você obviamente não entende, que ninguém pode de fato ser dona de um gato, e que os gatos oferecem seus afetos sem lógica. Eu simplesmente não entendo por que ela se comporta dessa maneira com você. Seu sorriso brilhou. Um brilho de travessura nos olhos cinzentos. Eu quis dizer que você está com ciúme da gata. Levantei as 2 sobrancelhas. Da gata? Ele fez que sim. Seu sorriso cheio de travessura agora, quando Cora começou a se esfregar no peito dele. Não seja ridículo. Nunca senti o menor desejo de ter você me fazendo cafuné atrás das orelhas. Henry deu risada. Um som gutural e sincero. O que é tão engraçado? Perguntei-lhe. Ele sacudiu a cabeça. Franzi a testa. Diga-me. Ele olhou para baixo, um sorriso tentando seus lábios. Não é engraçado, ele murmurou. Apenas delicioso. A forma como você leva tudo literalmente. Franzi a testa e observei com contrariedade, sem confiar nas suas palavras e sem confiar no sorriso que não sumiu de sua boca, nem de seus olhos. E quanto a Cora agir assim perto de mim, acho que você sabe a resposta para isso tanto quanto eu. Ele disse.
sua voz mais calma agora. Ele se aproximou, como se para me sussurrar um segredo. Vi que, mesmo agora, ele ainda tinha um leve rastro de sardas na parte superior das bochechas bronzeadas. Vi que seus cílios ainda estavam pretos como carvão. Eu vi que o cinza nos olhos dele ainda tinha aquele anel cor de grafite ao redor da borda. Meu coração acelerou-se com sua proximidade, tão certo como sempre acelerava quando ele se aproximava desse jeito. Desde o dia em que havia me resgatado do rio. Meu coração era previsível assim. E por quê? Porque Cora é seu coração, e seu coração me ama. Meu rosto ficou quente. Cora me envergonhou ainda mais quando subiu no peito de Henry e esfregou a cabecinha no queixo dele. Olha só isso, Kate. Veja como seu coração me ama. Seu coração me adora. Ele me venera, inclusive. Não é verdade, Henry Delafield? Joguei um punhado de folhas em sua cabeça. Ele se abaixou e se levantou sorrindo quando disse: Seu coração gostaria de se enroscar ao lado do meu e nunca ir embora. Quieto! Não é verdade! Alguém vai ouvir você! Joguei mais um punhado de folhas e, gritando, ele se abaixou. O coração da Kate ama. Sem outro pensamento, eu me atirei na direção dele e cobri sua boca com as mãos. Ele caiu para trás, rindo, e eu peguei mais folhas e joguei nele. E ele estava dizendo todo tipo de barbaridade sobre meu coração e as folhas que estavam voando no ar entre nós. E uma delas ficou presa na minha boca. E dei risada e joguei na cabeça dele. De repente, ele agarrou meus punhos e eu caí para trás sem equilíbrio. Admita, ele disse. Admita que seu coração me adora. Nunca vou me render, retruquei, rindo e arrancando meus punhos de seu domínio, empurrando-o e descobrindo o ponto debaixo dos seus braços, onde ele sentia cócegas quando era menino. Agarrei-o ao redor das costelas e comecei a fazer cócegas. Ele riu, surpreso, e se encolheu. Mas eu era implacável. Você rouba minha dignidade, Kate, disse ele, rindo e agarrando-se às minhas mãos para afastá-las de suas costelas, me puxar e depois girar para que eu ficasse presa debaixo dele. Ele prendeu meus punhos ao chão, perto da minha cabeça, e se inclinou sobre mim. Seus olhos se enrugaram nos cantos com sorrisos, e seu riso se tornou tão brilhante como eu nunca tinha visto. Minhas bochechas doíam de tanto rir. Senti seu peito subir e descer contra o meu. Senti o peso de suas pernas cruzadas sobre as minhas. Meu coração acelerou. O sol lançava seu brilho dourado sobre a clareira, sobre nós. Eu me lembro de você dizendo que não tinha mais idade para sentir cócegas. Comentei sem fôlego. Achei que não tivesse mais. Suas bochechas estavam vermelhas e havia folhas presas em seu cabelo. Seus olhos escuros e cinzentos sorriam nos meus. Acho que, para algumas coisas, sempre temos idade. Seu sorriso suavizou, puxando um canto mais do que o outro, seus olhos cheios de algo como arrependimento e afeição misturados. Como para você. A voz dele agora era quase um sussurro, rouca e entrelaçada em resquícios de riso. Duvido que algum dia não vou mais ter idade para você, Kate. E, nesse momento, eu soube que ele estava certo. Meu coração o adorava. Eu o adorava. Eu o amava. Meu coração estava batendo forte. Minha respiração vinha depressa. Alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa estava se transformando. Estava mudando. Estávamos nos aproximando de uma linha da qual nunca poderíamos voltar. Seu olhar foi dos meus olhos para minha boca. E eu soube, com um salto do meu coração, com um aspecto de anseio em seus olhos. Você dança comigo esta noite? Ele perguntou em voz baixa. Naquela noite, aconteceria o baile em Delafield Manor. Engoli em seco, meu coração galopando tão furiosamente que eu tinha certeza de que Henry podia sentir. Sim, eu queria dançar com ele. É claro. Abri a boca para responder, mas, antes que eu pudesse, uma voz gritou de surpresa. Henry! Kate! Henry teve um sobressalto e eu também, ao som da voz de Sylvia. Ele rolou de cima de mim e eu me sentei depressa, perplexa pelo que tínhamos parecido. O que é? Sylvia parou. Seu rosto estava chocado, como se ela estivesse muito atônita para encontrar uma pergunta para nós.
O que está acontecendo? Ela finalmente questionou. Oh, isso! Disse Henry. Ele estava se recostando para trás sobre um cotovelo, como se nada pudesse perturbá-lo. A Kate só estava me despindo. Quase sufoquei. Eu não estava! Gritei, lançando-lhe um olhar furioso. Estava me despindo da minha dignidade, eu quero dizer. Sua expressão era toda alegria e malícia. Ela estava me fazendo cócegas. Um momento bastante indigno para um homem forte e jovem como eu ser superado por uma garotinha. Ele se apoiou nos pés, se levantou e estendeu a mão para mim. Dei um tapa nela e me levantei num impulso. Eu não sou uma garotinha, murmurei, e olhei envergonhada para Sylvia, meu rosto em chamas. Seu irmão é um provocador atroz e eu estava apenas tentando me defender, o que é praticamente impossível. O olhar de Sylvia passou de mim para Henry e de volta para mim. Ela não parecia nada próximo de demonstrar o mesmo divertimento de Henry. Meu coração afundou. Isso não era bom. Eu podia dizer pela expressão fechada e distante em sua face. Eu só tinha vindo encontrar o Henry porque mamãe está procurando por ele. Preparativos para o baile, eu acho. Ela mordeu o lábio. Sim, joguei meus cabelos para trás. Sim, tenho certeza de que vocês dois precisam voltar. Eu vejo vocês lá, no baile. Henry estava me olhando com aquele olhar travesso e alguma outra coisa também. Algo que fez com que eu corasse e meu coração batesse forte. Fez com que eu ponderasse se ele sabia a verdade, se ele sabia que eu o amava. Sylvia parecia séria e desconfortável. Será que ela sabia a verdade também? O que será que ela pensava a respeito? Se é que sabia mesmo. Era tudo muito estranho para conseguir pôr em palavras. Eu me afastei fazendo um gesto sobre o ombro. Eu devo ir. Corri para casa com medo e esperança, lutando um contra o outro pelo domínio dentro do meu coração, disparado.